Olá a todos. Bom, hoje a gente vai ler uma reportagem e a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Foi confirmado, então, ciclo de 200 milhões de anos, tá, do campo magnético da Terra, e deixando claro que eu não concordo muito com esses períodos extraordinariamente longos de 200 milhões, 300 milhões, e vocês sabem o porquê, porque eu já expliquei várias vezes aqui no canal. E a gente vai dar uma lida nessa matéria, não vou ler tudo, mas a gente vai ver algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas partes e eu vou deixar essa reportagem aqui na descrição, é do canal Tech, tá? É uma reportagem pequena e diz o seguinte: ciclo de 200 milhões de anos no campo magnético da Terra é confirmado. E por que eu resolvi chamar a atenção e trazer essa matéria aqui? Porque bate basicamente com algumas coisas que eu já havia falado aqui anteriormente. Então, uma equipe de pesquisadores analisou um fluxo antigo de lava no leste da Escócia para estudar o campo magnético da Terra, que está sempre mudando sua direção e intensidade. Ou seja, o campo magnético da Terra ele não é fixo, ele varia. Então, com o magnetismo gravado na lava antes da sua solidificação, os cientistas puderam então sustentar a hipótese de que o campo magnético tem ciclos de 200 milhões de anos. Veja bem, os cientistas puderam sustentar a hipótese, ou seja, a hipótese deles é que o campo magnético da Terra tem ciclo de 200 milhões de anos. Mas no meu ponto de vista, esse período é um período bem menor do que 200 milhões, tá? É um período bem menor, tá ligado? É uma idade bem menor, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, vamos continuando aqui. Bom, de acordo com os resultados, o nosso campo magnético, que protege o planeta das erupções solares, se enfraquece a cada 200 ou 300 milhões de anos. Bom, meu ponto de vista é diferente, como eu já falei várias vezes, não penso que isso aqui acontece a cada 200 ou 300 milhões de anos, mas num período de tempo bem menor, tá? Mas é a visão dos cientistas, né? Tudo bem. Para depois se fortalecer novamente. Então eles querem dizer que o campo magnético da Terra, ele se enfraquece, né? E se fortalece novamente. A gente pode entender isso aqui como uma inversão do campo magnético basicamente, que é um dos assuntos principais que eu abordo aqui no canal, que é quando o campo magnético chegar a zero, né? A ciência chama esse evento de inversão dos polos magnéticos, né? Mas a gente aqui prefere, né, usar a nomenclatura inversão do campo magnético, porque no meu ponto de vista, o que vai inverter é o campo magnético da Terra e não os polos, né? Assim dizendo. Então, esses períodos de enfraquecimento estão por sua vez relacionados à inversão dos polos magnéticos da Terra, como eu falei. Então a equipe também usou esses registros geológicos do campo magnético, que são fato, tá? São dados reais, são fatos, né? Mas a interpretação que eles usam o modelo que eles usam para interpretar o fato é o que eu não concordo. Mas tudo bem, cada um é válido, cada um ter seu ponto de vista. Então, o que acontece? Eles usaram esses registros geológicos do campo magnético para verificar outras medições feitas nas últimas décadas, né? A fim de verificar se a história do campo magnético da Terra foi corretamente descrita pelas pesquisas anteriores, né? Porque aconteceu fenômenos geológicos no passado que evidenciam que esses eventos ocorrem de tempos em tempos na Terra, né? Pois bem, em outras palavras, eles analisaram a precisão das medições de outras amostras datadas, né, de 200 a 500 milhões de anos, coletada nos últimos 80 anos. Então, se este ciclo for real e continuar a se repetir, é certo que enfrentaremos uma situação nunca antes vivenciada pela civilização tecnológica. Pois é, preste atenção, vou ler novamente. Se este ciclo for real e continuar a se repetir, é certo que enfrentaremos uma situação nunca antes vivenciada pela civilização tecnológica. Então eles dizem aqui, ó: por isso, os cientistas ainda não têm muita certeza de qual será o efeito do próximo decaimento em nossas tecnologias. Uau! Eles não sabem, eles não têm certeza de qual será o efeito desse evento na tecnologia. Interessante. Então, já que na última vez em que isso aconteceu não tínhamos nenhum dos equipamentos que usamos hoje, ou seja, a tecnologia antigamente, quer dizer, antigamente não existia o nível de tecnologia que existia hoje, certo? Basicamente é isso. Era um tipo de, vamos dizer assim, bom, não era uma época tão tecnológica quanto hoje.
era uma época que não se utilizava tantos aparatos científicos e tecnológicos como a gente utiliza hoje, né? O nível científico daquela época era assim, arcaico, não era tão avançado quanto o de hoje. Mas é interessante notar nessa parte da matéria que diz o seguinte, ó, que os cientistas eles ainda não têm muita certeza de qual será o efeito do próximo decaimento, né, do campo magnético nas nossas tecnologias. E eu acho isso aqui um pouco engraçado, porque eles sabem identificar anomalias gravitacionais em outros planetas que estão bem distantes, né? Em planetas que estão depois de Plutão. Então os caras sabem a decomposição de vários materiais, né? Que é um pouco complexo de explicar. Eles sabem a composição química dos planetas, certo? Eles sabem do que é feito o solo de um planeta bem distante, a bilhões de anos-luz. Os caras sabem tudo o que está acontecendo a bilhões de anos-luz de distância, mas os caras não sabem qual vai ser o impacto que um evento como esse vai ter aqui na nossa morada, aqui na nossa própria Terra. Então é algo assim, meio surpreendente para mim. Bom, é impressionante, né, de certa forma. Mas, como eu já falei em vários vídeos aqui, e volto a dizer, a questão da inversão do campo magnético, sim, será muito catastrófica. Eu sei que quase ninguém que assiste meu canal aqui tem dúvida, porque eu acredito que a maioria das pessoas já assistiu os últimos vídeos, já assistiu a pancada de vídeo que eu já fiz aqui sobre inversão do campo magnético, mas vira e mexe, sempre tem pessoas novas no canal que estão chegando agora, não conhecem muito o assunto, e sim, será um evento bastante catastrófico, e sim, trará consequências para a nossa civilização, e principalmente para a nossa tecnologia, porque vai acontecer um pulso eletromagnético, tá? Um ataque de pulso eletromagnético na Terra inteira, porque se o campo magnético não vai estar mais nos protegendo, isso significa que não haverá mais Sol. Por quê? Porque no nosso modelo de Terra plana, que a gente discute aqui, o plasma ele vai passar pelo firmamento, o domo, né? O domo vai colapsar e o plasma vai atingir com a Terra, quer dizer, ele vai atingir a Terra de uma forma bastante catastrófica. Isso vai levar ao fim da civilização e, claro, da tecnologia, visto que somos altamente dependentes de tecnologia. Porém, no modelo heliocêntrico, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma ejeção de massa coronal, né? Ou seja, vai acontecer o seguinte, o Sol ele vai emitir partículas solares altamente nocivas em direção à Terra, né? E isso vai danificar a Terra, vai danificar a nossa atmosfera, vai danificar a vida na Terra, certo? E vai trazer consequências bastante catastróficas. Então, independente do modelo que você acredite, se você acredita que a Terra é plana ou se você acredita que a Terra é um globo, independente do modelo, é fato que o tema inversão do campo magnético e esse fenômeno, ele é real e ele acontece de tempos em tempos. Bom, acho que é isso, espero que fique bem claro para todos, tá? Agradeço a todos que me acompanham, vou ficando por aqui. Bom, muito obrigado a todos, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.